E aí, moçadinha do YouTube, tudo certo? Professor Marcondes aqui, eu que sou professor de filosofia na plataforma do Ferreto, hoje quero trazer para vocês uma conversa muito legal sobre um período histórico e também da história do pensamento humano que é fundamental para nós entendermos a nossa contemporaneidade, o modo como nós pensamos até hoje. Por isso, hoje nós vamos conversar sobre o Iluminismo, vamos falar um pouquinho do contexto histórico e das ideias inovadoras que surgiram naquele período, o século XVIII, também conhecido como o século das luzes. Vem comigo! Moçadinha, para nós entendermos todas as mudanças que estão ocorrendo, nós precisamos, em primeiro lugar, entender qual é o contexto no qual o Iluminismo surge lá no século XVIII. Então, o que vinha acontecendo, especialmente na Europa, em países como a França e a Inglaterra, primordialmente, e é por isso que eu já trouxe para vocês aqui, olha só, dois monarcas, dois reis, que são muito fortes no período logo anterior ao surgimento do Iluminismo, que é o Luís XIV da França e o Henrique VIII da Inglaterra. Então, dois reis que mostram para nós qual era a situação política que nós tínhamos nesse contexto e que agora está prestes a cair, pelo menos agora no plano das ideias e em seguida também na realidade dos fatos. Quando nós pensamos, então, na política que marca toda a Idade Moderna, né, que surge principalmente já lá com o fim da Idade Média, lá pelo século XV, mais ou menos, nós temos que pensar naquilo que é denominado de Antigo Regime. Veja que essa ideia de Antigo Regime já é própria do Iluminismo. O Iluminismo já olhava aquele regime político como algo antigo, algo que precisava mudar, precisava evoluir, porque a sociedade havia mudado. Então nós temos ainda no Antigo Regime muitos resquícios do feudalismo que caracterizou o período anterior à Idade Média. Quais características seriam essas especialmente, pessoal? Bom, nós temos ainda uma grande fragmentação regional, né? Então o poder ainda estava fragmentado e precisou ser unificado. Mas essa unificação do poder ocorre de maneira muito drástica, não é? Com os reis ganhando um poder descomunal e se tornando aqui reis absolutistas. Olha só, então o absolutismo é uma característica que acaba surgindo, então, dessa necessidade inicial, lá no final da Idade Média, início da Idade Moderna, de unificação dos países. Essa unificação é feita em torno da figura do rei e com o apoio de uma classe que está financiando tudo isso, e nós falaremos já sobre ela, a burguesia. Então nós temos um momento aqui em que os reis têm muito poder, em que os reis são vistos como representantes de Deus na terra. É a teoria do direito divino dos reis. Os reis não podem ser questionados. Eles estão acima das leis. Eles são reis absolutistas, tá joia? Acontece que esses reis, eles não governam sozinhos. Eles têm também o apoio de uma outra instituição medieval que ainda tem muita força, embora já comece a entrar em decadência, que é a igreja, tá joia? Bom, mas antes de nós falarmos ainda da igreja, nós temos que entender um outro resquício que vem da Idade Média, que é essa sociedade dividida em estamentos, em castas, né? Em classes sociais bastante rígidas. Ou seja, nós temos ainda aquela divisão em três classes, né? Onde nós temos os camponeses, o chamado povão, nós temos os nobres e nós temos o clero. Então, quando nós pensamos nisso, pessoal, nós temos que lembrar o quê? Que somente duas dessas três castas, desses três estamentos, controlam, não é? Ou ficam com todos os privilégios. Então, o clero e a nobreza, por exemplo, não pagavam os impostos que os camponeses pagavam. Mas não se esqueçam que nesses camponeses agora, nós não temos apenas aquele produtor pobre que vinha da servidão. Não, nós temos também agora o comerciante rico, o burguês, que está nascendo e começa a questionar esses privilégios concentrados
por nascimento, né? Então, muitas vezes, um nobre lá que estava falido, ele tinha uma série de privilégios que um grande comerciante não tinha, embora tivesse muito mais dinheiro. Nós temos, então, agora o questionamento desses privilégios que vinham lá da Idade Média. Pessoal, como eu disse para vocês, o grande aliado aqui do rei absolutista é a Igreja, tá joia? Embora nós saibamos que o Henrique VIII ele tenha rompido com a Igreja Católica, na verdade a única coisa que ele quis fazer foi mostrar que na Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana que ele cria, quem manda é o rei. Então, como eu disse para vocês, nós temos esse duplo apoio, não é? Os reis absolutistas e também a Igreja Católica. Acontece que nós estamos num momento em que o absolutismo está em ascensão e a Igreja já está em decadência. Então, o poder secular, o poder dos reis, começa já a se sobrepor sobre o poder da Igreja. Isso não significa que a Igreja não tenha ainda grande influência. Então, quando nós falamos da religião, nós temos que entender essa aliança que nós temos entre a Igreja e o Estado, especialmente, né, no caso da França e no caso da Inglaterra. Isso é rompido lá com o Henrique VIII, mas não deixa de ser verdade aqui de modo geral para a maioria dos países em que nós tivemos, né, o antigo regime. Então, o antigo regime apoiado nesses dois alicerces, um rei com muito poder e a Igreja, a religião, então, controlando o pensamento dos súditos, não é isso? Como eu disse para vocês, nós estamos num momento agora em que nessa aliança entre Igreja e Estado, nós temos uma preponderância, uma força maior do Estado nesse momento, que vem ganhando terreno, como o próprio Henrique VIII aqui nos exemplifica ao fazer, né, ao romper com a Igreja e se tornar ele o grande chefe da Igreja na Inglaterra, né, em lugar do Papa com o qual ele havia rompido. E a economia, pessoal? Será que a economia também trazia ainda alguns resquícios lá do feudalismo? Trazia sim. Como eu disse para vocês, lá no feudalismo, antes dessa unificação e da criação dos estados nacionais, nós tínhamos territórios extremamente fragmentados, com o poder sempre um poder regionalizado, e isso continuava, de certo modo, por conta do mercantilismo. A diferença é que essa proteção, essa fragmentação que existia, deixou de ser interna aos estados e passou a ser entre os estados. Nós começamos então a ter como um dos dogmas, né, um dos preceitos aqui do mercantilismo, a ideia de protecionismo. Professor, o que é o protecionismo? Algo que nós conhecemos muito bem. É quando nós colocamos barreiras tarifárias, ou seja, nós cobramos impostos dos produtos importados. Ou seja, então, uma indústria ali nascendo na França, lembrem-se, nós já estamos aqui no início da Revolução Industrial, então uma indústria na França, uma indústria na Inglaterra, para vender os seus produtos em outros países, vão ter que pagar tarifas, vão ter os seus produtos então taxados e muitas vezes sem poder concorrer com os produtos locais. Então veja que a burguesia, né, essa classe que está nascendo, já vê aí mais um problema, já que o mercantilismo está, de certo modo, limitando a expansão dos grandes industrialistas, dos grandes comerciantes. Tranquilos? Então, pessoal, esse aqui mais ou menos é o panorama que eu queria mostrar para vocês. Olha só essa primeira imagem aqui de cima, em que nós temos, olha só, os três estados ali. Perceberam que o camponês, que é aquele que está embaixo, ele está sendo montado tanto ali por um membro do clero, quanto por um membro da nobreza, ou seja, o clero e a nobreza se apoiavam no trabalho dos camponeses, não é? Do terceiro estado. E logo abaixo, né, nós já comentaremos essa segunda imagem, nós temos ali o Martinho Lutero. Já vamos entender então as mudanças que estavam acontecendo nesse panorama que nós acabamos de desenhar, para nós entendermos aqui as novas ideias que estão surgindo. Pessoal, como eu disse para vocês, a principal mudança, aquela que vocês não podem esquecer de jeito nenhum, é a ascensão de uma nova classe, a burguesia, uma classe que está praticamente contida inteiramente no terceiro estado, ou seja, uma classe com muito dinheiro, mas que não tem em troca
poder e prestígio, justamente porque, né, eles nasceram, não eram nobres, não fazem parte então lá do alto clero, acabavam muitas vezes então sem o poder que a realidade, não é isso? A realidade material do seu poder acabava não se refletindo no prestígio social. Então, essa nova classe ela vai questionar esse protecionismo, porque o protecionismo, as barreiras tarifárias impediam os grandes comerciantes de venderem, não é, para novos mercados, porque os seus produtos eram muito taxados. Além disso, eles vão, como nós vimos, questionar os privilégios do clero e da nobreza e vão, é claro, não é, querer que todos passem a ter os mesmos direitos e os mesmos deveres dentro do Estado. Já falaremos sobre isso. Além disso, nós passamos agora, né, recentemente ali, nós estamos todos aqui no século XVIII, né, pessoal? Todos nós ali, entre 1701 e 1800, lá no século XVIII, nós então acabamos de ver acontecer a Revolução Científica. Nós temos ainda vivos aqui o maior cientista, né, talvez de todos os tempos, mas certamente o maior cientista da modernidade, que é o Isaac Newton. Então nós temos toda uma revolução no modo de pensar que acaba colocando, né, em dúvida um pensamento anterior, o pensamento medieval, que era dominado pelo pensamento da Igreja, conhecido como escolástica. Então, na Revolução Científica, nós temos um questionamento à escolástica que não deixa de ser também um questionamento aos dogmas da Igreja. A ciência começa a explicar uma série de coisas que a religião é que explicava anteriormente. E pior, começa a mostrar que a maneira com que a religião explicava poderia estar incorreta, né? Um melhor exemplo é aquela ideia, né, que era trazida pela escolástica de que a Terra é o centro do universo e que foi questionada por Copérnico, por Galileu, que demonstram que na verdade a Terra gira em torno do Sol. Tranquilos? Bom, nós temos também aqui a reforma religiosa e por isso eu trouxe essa segunda imagem aqui do Martinho Lutero, que com as suas 95 teses mostra que o homem não precisa depender da igreja para ter a sua salvação. O homem pode ter um contato direto com a religião, um contato direto com Deus, sem necessidade da mediação do clero. Opa, estamos agora, olha só, estamos questionando também a necessidade de existência de uma das castas mais fortes, né, do período, que é o clero. Então, baseado aqui nas ideias do Santo Agostinho, o Martinho Lutero vai dizer que, lendo a Bíblia e tendo fé, o homem pode sim chegar à salvação, mesmo que ele não seja da instituição, né, da religião católica apostólica romana. Surgem as muitas igrejas, né, luteranas, igrejas protestantes, que vão, é claro, questionar o domínio da igreja. Então, pessoal, nós temos aqui um questionamento sobre todo aquele quadro que nós acabamos de pintar no início da nossa conversa. Então, no antigo regime está sendo questionado e o grande agente dessas questões é a burguesia, uma nova classe que não detém os privilégios, mas que está com o bolso cheio da grana. Claro, eles estão passando, né, graças também à Revolução Científica, estão passando aqui pela Revolução Industrial e acumulando muito dinheiro, muito capital. Tranquilos? Bom, vamos agora então para o campo das ideias. Já entendemos o panorama histórico, as mudanças que estão acontecendo. Quais foram então os pensadores que foram precursores, né, que começaram a questionar esse estado de coisas e que acabarão chegando então no iluminismo. O primeiro que eu quero trazer para vocês é o Francis Bacon, considerado como o grande filósofo da Revolução Industrial. Ele é o filósofo que defendia uma completa reformulação da forma de pensar escolástica. Então ele vai criticar aquela ciência de base aristotélica, de base cristã, que ficava estudando essências, que ficava ali discutindo o famoso sexo dos anjos e que não trazia resultados reais, resultados eficazes. Ele vai ser então aquele que vai dizer que o homem precisa construir um método para dominar a natureza. Saber é poder, nos dizia o Francis Bacon, um dos pensadores mais importantes para a Revolução Científica e também para a Revolução Industrial. Junto com ele, olha só, o Descartes, ele que tem como principal obra o Discurso do Método. Opa, de novo, essa preocupação com o método de conhecimento, essa preocupação com
com uma ciência que vai se desvincular da religião, uma ciência que vai ter uma metodologia própria e que vai trazer resultados palpáveis. Além deles, olha só, aqui eu não poderia deixar de citar o John Locke, que vai sim ser um crítico do Descartes, porque vai dizer que essa nova ciência, ela precisa antes de tudo estar baseada nos nossos sentidos, né? Ela precisava ser uma ciência empírica, e nós veremos que a junção dessas duas ideias, o racionalismo cartesiano e o empirismo do Locke, vão trazer aquilo que nós chamamos de método científico. E por fim, olha só, um outro precursor aqui do pensamento iluminista é ele, o grande cientista, né, da Revolução Científica, o grande cientista da modernidade, o Isaac Newton, que vive até o início ali do nosso século, o século XVIII. Bom, já vimos então alguns pensadores que começam a questionar, começam a introduzir essas novas ideias. E que ideias são essas então, professor? Até agora nós falamos de contexto histórico, nós falamos de pensadores que começaram a questionar as ideias que eram vigentes até então, mas quais efetivamente são as ideias defendidas pelos iluministas, né? Então está aqui, já com a imagem aqui do Denis Diderot, um dos fundadores da enciclopédia, vamos falar sobre o que é o iluminismo e quais são as suas características. Galera, as principais características aqui que nós podemos resumir para vocês são as seguintes. Em primeiro lugar, aquilo que eu disse, um racionalismo empírico ou crítico. Então, se nós tínhamos uma disputa, né, entre o racionalismo cartesiano e o empirismo do John Locke, por exemplo, logo virá um grande pensador iluminista, que é o Immanuel Kant, e vai achar uma síntese entre essas duas formas, né, de teoria do conhecimento, vai fundar o criticismo e, sem dúvida nenhuma, é essa fusão entre o racionalismo e o empirismo, o famoso criticismo, que vai trazer a ciência da maneira com que nós conhecemos hoje, por isso esse racionalismo empírico ou crítico, que é a razão aplicada à natureza, uma razão que vai aos fatos, que vai testar os seus resultados, sempre de modo empírico, mas nunca, claro, sem nunca deixar de ser racional em seu fundamento. Depois, pessoal, como nós vimos, oposição ao antigo regime. Quais são os dois pilares do antigo regime mesmo? O absolutismo monárquico e também a Igreja Católica. Por isso está aqui, olha só, a oposição ao antigo regime já estaria dentro ali, né? A oposição à Igreja. Eu só trouxe aqui para nós nos lembrarmos que isso é fundamental. E junto com essa oposição, não nos esqueçamos que, com Martinho Lutero e o surgimento das religiões protestantes, nós começamos a ter uma série de guerras de religião. E esses pensadores, eles defendiam a tolerância religiosa. Então, um Estado que se dizia católico, como a França, não deveria perseguir e matar os protestantes. Um Estado que se dizia protestante não deveria fazer o mesmo com os católicos. Então, a ideia do quê? Tolerância religiosa, ou seja, liberdade de credo. Todos deveriam poder ter e professar a fé que bem entendessem. Então, pessoal, outra característica fundamental, completamente diferente do que havia antes, essa ideia de engajamento. Os filósofos, os pensadores iluministas, eles querem não somente escrever belos livros, eles participam da vida pública, da vida política. E outra coisa, eles querem dar publicidade ao seu pensamento. Nós já falaremos sobre a enciclopédia, que é o grande exemplo sobre isso, né? O grande exemplo desse tema. Ou seja, nós temos agora uma série de pensadores que vão colaborar para melhorar o conhecimento científico, para melhorar o pensamento filosófico, diferente do que nós tínhamos antes, as sociedades secretas, né? Os famosos alquimistas que trabalhavam sozinhos, isolados no seu porão e não contavam para ninguém as suas descobertas. Não, a ideia agora é publicidade, né, que o conhecimento pudesse ganhar o grande público. Lembrem-se, né, se nós pensarmos na própria reforma protestante, nós temos essa ideia de que a Bíblia deve ser traduzida para as linguagens vulgares, né? Ou seja, antigamente a Bíblia só podia ser traduzida para o latim, e aqueles que não sabiam mal ler e escrever na sua própria língua, muito menos saberiam latim, então eles jamais teriam acesso ao conhecimento que está ali na Bíblia, a não ser por intermédio, não é, dos padres e do próprio clero.
Percebam, então, que agora a ideia é que todos tenham acesso ao conhecimento. Outra ideia fundamental aqui para nós, o liberalismo. Um liberalismo político, onde as pessoas tivessem liberdade, né? Liberdade religiosa, liberdade política de defenderem as suas opiniões e também, pessoal, aqui, liberdade econômica. O liberalismo, ele é muito importante se nós pensarmos, olha só, nos fisiocratas franceses, se nós pensarmos no Adam Smith, né, com o seu grande livro A Riqueza das Nações, que defendia que era a mão invisível do Estado, a mão invisível do mercado que deveria regular as relações econômicas e não o Estado. Então, aquele Estado absolutista que se envolve na vida dos particulares, ele é um Estado ultrapassado. As pessoas precisam de liberdade, porque é por meio da liberdade que nós teremos o máximo de eficiência econômica, de acordo com os pensadores liberais. Outra ideia, pessoal, que nós não podemos perder de mente, o iluminismo é um pensamento, embora diferente para cada autor, otimista. Todos acreditavam no progresso da humanidade, na capacidade do indivíduo, aquele indivíduo racional, inaugurado por Descartes, de conhecer o mundo, de dominar a natureza e de progredir de modo infinito. Bom, então, faltou nós falarmos ainda de mais uma ideia, que é a igualdade. Se essa burguesia que surge, ela quer questionar os privilégios das duas classes, né, a nobreza e o clero, é claro que ela vai defender uma igualdade perante a lei, uma igualdade de direitos e a luta contra os privilégios. Tranquilos? Alguns já devem estar percebendo aqui o lema da Revolução Francesa, né? Falamos de liberalismo ou liberdade, falamos agora de igualdade, e nós teremos um pensador em especial que vai trazer também a ideia de fraternidade, que será o Rousseau, embora nós não vamos trazer aqui como uma característica geral do iluminismo, porque nem todos os pensadores, na verdade quase nenhum deles, abraçou essa ideia, né, da fraternidade. Mas a liberdade e a igualdade, sim, essas são ideias caras para os pensadores iluministas, são ideias muito caras para a própria burguesia nascente. E, por fim, embora eles sejam críticos da instituição da Igreja, isso não significa que eles sejam ateus. Na verdade, a grande maioria dos pensadores iluministas acredita em Deus, crê em Deus, mas numa religião natural e não numa instituição como a Igreja Católica, por exemplo. Ou seja, todos nós devemos ter uma fé particular. Uma fé, no caso deles, uma fé baseada na razão, que nos traga então essa ideia de uma religião natural, onde cada um pode buscar, né, e professar a sua própria crença. Tranquilos, pessoal? Então essas aqui, olha só, as principais ideias do iluminismo que se desenvolve, não é, em vários países na Europa, mas sem dúvida nenhuma teve o seu berço na França, tá joia? Vamos ver então quais são os principais filósofos iluministas aqui. O Voltaire, pessoal, de certo modo, ele é aquele que melhor resume tudo aquilo que nós acabamos de ver. Um grande defensor da liberdade, e uma de suas biógrafas teria dito, né, em nome do Voltaire, não se sabe se ele realmente chegou a dizer essa frase ou não, mas dizem que o Voltaire teria dito, então, que ele pode não acreditar, não concordar com nada do que você diga, mas ele seria capaz de dar a própria vida pelo seu direito de dizê-lo, ou seja, um grande defensor da liberdade e da tolerância religiosa. Depois, pessoal, o David Hume, ele vai dar sequência ao pensamento empirista do próprio Locke, né? Um pensamento sempre de nós basearmos o nosso conhecimento nos nossos sentidos, e ele vai ter uma grande influência sobre o Kant, um dos filósofos mais importantes, nós já falaremos sobre ele na sequência. O Rousseau, como eu disse para vocês, ele que terá uma grande influência na Revolução Francesa, especialmente naquele período da Revolução Francesa, em que nós teremos a maior radicalização, em que nós teremos as maiores conquistas para o povo, porque o Rousseau ele é um grande defensor da democracia, da igualdade e da fraternidade, tá joia? E por fim, pessoal, o filósofo mais profundo de todo o período é o Immanuel Kant. Ele que conseguiu então sintetizar
sintetizar, né? Ele que conseguiu acabar com a disputa entre o racionalismo do Descartes e o empirismo do Locke e do Hume, trazendo a teoria crítica, que acaba sendo a teoria que vai fundamentar a ciência moderna, tá joia? O Kant, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores representantes aqui do iluminismo e nós já veremos uma frase, né, numa das questões recentes que caíram sobre o tema, uma frase do Kant que resume bem quais são as ideias do iluminismo. Tranquilos? Bom, antes de nós partirmos para as questões, eu quero também falar com vocês aqui sobre o fenômeno da enciclopédia. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Como nós dissemos, a enciclopédia ela vai ser uma grande síntese, um grande exemplo da ideia de publicidade que nós encontramos entre as características do iluminismo. Por que isso, pessoal? O que é a enciclopédia? Então eu trouxe para vocês aqui embaixo uma imagem com uma enciclopédia moderna, a enciclopédia britânica. Alguns talvez ainda tenham em casa, né, por conta dos pais, a própria Barça, que na verdade é uma coleção de livros nos quais você encontra uma série de conhecimentos. Então, ele funciona mais ou menos como um dicionário, você vai procurar aquilo que nós chamamos de verbete, que é uma palavra, e lá você vai ter uma síntese, um resumo de tudo que se sabe sobre aquele tema na atualidade, né? Claro que com o advento do Google, as enciclopédias acabaram caindo em desuso, mas elas foram durante muito tempo, o pessoal podem acreditar, o maior depósito, repositório de conhecimento da humanidade. Eu, quando era mais novo, né, não tinha, claro, ainda a internet, fiz muitas pesquisas nas enciclopédias, né, tanto naquelas que eu tinha em casa e também nas bibliotecas, conforme elas iam sendo atualizadas, tá joia? Então, quando nós pensamos aqui na enciclopédia, nós temos essa ideia de divulgação do conhecimento. E os grandes fundadores da enciclopédia foram dois franceses, o D'Alembert e o Diderot. Eles, então, que vão organizar. Na verdade, não são eles que escrevem a enciclopédia, ela é escrita por diversos cientistas e pensadores, né? E é publicada entre 1751 e 1772 em diversos volumes. Como eu disse para vocês, olha só, um grupo de 150 cientistas e filósofos participaram da confecção, não é isso? Da elaboração da enciclopédia. Então, aqui, sem dúvida nenhuma, um exemplo muito palpável das consequências do pensamento iluminista. Bom, já que nós falamos, então, de uma consequência do iluminismo, onde mais o iluminismo pode ter influenciado, não é? Por meio das suas ideias. Pessoal, uma das coisas que nós podemos mostrar para vocês foi uma tentativa de reforma que alguns monarcas absolutistas fizeram justamente para tentar o quê? Para tentar modernizar os seus regimes de acordo com as ideias iluministas. Então nós tivemos aqui o despotismo esclarecido. Olha só, eles não deixaram de ser déspotas, reis absolutistas com todo o poder, mas que tentaram reformar os seus estados, trazendo e incorporando alguns preceitos do iluminismo. O principal para nós, claro, porque nós somos brasileiros, é o Marquês de Pombal, né, o ministro do Dom José II, que vem, né, vem administrar o Brasil e que vai promover uma série de reformas. Inclusive, olha só, a expulsão dos jesuítas aqui da colônia. Pessoal, por que ele expulsa os jesuítas? Lembram-se que nós falamos que um dos princípios do iluminismo é justamente essa oposição à igreja? Então os jesuítas começaram a ficar muito poderosos, especialmente no norte, né? Vocês sabem, ali na região da Amazônia, e ele vai então promover a expulsão dos jesuítas, porque ele dizia que os jesuítas eles eram um estado dentro do estado, ou seja, um poder que não estava subordinado ao Estado. E é claro que um pensador aqui, que vai adotar algumas ideias, aquelas que interessam do iluminismo, não poderia aceitar isso, tá joia? Nós ainda tivemos a Catarina II da Rússia, o Frederico II da Prússia, aqui alguns exemplos de monarcas absolutistas que trouxeram reformas, né, no seu estado baseado nas ideias do iluminismo e que podem ser chamados, portanto, de déspotas
esclarecidos, né? Porque eles tinham ali o esclarecimento das ideias modernas do iluminismo. Bom, o que mais nós podemos trazer aqui, pessoal, como consequência do iluminismo? Olha só, a independência dos Estados Unidos em 1776, sem dúvida nenhuma, e também na primeira Constituição, na Declaração de Direitos, nós temos, sem dúvida nenhuma aqui, uma forte influência dessa ideia de liberdade que nós encontramos no iluminismo. Do mesmo modo, é claro que a Revolução Francesa vai ser, sem dúvida alguma, o maior exemplo de uma consequência do iluminismo, desse pensamento iluminista, chegando até mesmo, né, na sua fase mais radical, a incorporar ideias trazidas pelo próprio Rousseau de igualdade, né? Então, sem dúvida nenhuma, a Revolução Francesa, e aqui eu trouxe para vocês ali do lado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que traz ali essa ideia de liberdade, de direitos individuais inalienáveis, que até hoje, né, fazem parte da nossa cultura, estão inscritos lá na Carta da ONU e que, na verdade, trazem o quê, pessoal? Essa ideia de que o Estado ele não pode estar acima das leis. O Estado ele não pode fazer o que ele quiser com os seus cidadãos. O indivíduo ele tem que ser deixado livre e as leis devem ser cumpridas por todos, inclusive pelos monarcas. Ou seja, nós não podemos ter mais reis absolutos. Os reis, eles têm que estar submetidos às leis e eles não podem, de modo algum, tirar a liberdade dos seus súditos, tá certo? Então tá aqui a Declaração de Direitos, como eu falei com vocês, algumas consequências que nós tivemos do pensamento iluminista. Pessoal, eu posso dizer para vocês com tranquilidade que quase tudo que nós pensamos hoje é, de certo modo, um fruto do iluminismo. O iluminismo já está sendo muito questionado na contemporaneidade, mas mesmo assim, a nossa vida cotidiana, ela ainda é pautada por muitas dessas ideias que nós discutimos hoje. Eu tenho certeza que quase nada do que nós falamos aqui é algo novo e revolucionário para vocês, porque nós somos filhos do iluminismo. A nossa sociedade industrial, cultural, tecnológica é uma sociedade que é, sim, muito devedora dos pensadores iluministas. Tranquilos? Galera, vamos resolver juntos aqui, então, uma questão recente, olha só, que cobrou esse tema. Leia o trecho da resposta à pergunta o que é o iluminismo do filósofo prussiano Immanuel Kant. Iluminismo é a saída do homem da sua menoridade, de que ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem. Tal menoridade é por culpa própria, se a sua causa não residir na carência de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo, sem a guia de outrem. Sapere aude, tenha coragem de te servires de teu próprio entendimento. Eis a palavra de ordem do iluminismo, nos diria o Kant. Então, pessoal, o Kant está dizendo para nós o seguinte: o que é a menoridade do homem? É o homem que se deixa guiar por outro. Peraí, o que significa isso? O homem menor, na sua menoridade, era aquele homem que se deixava guiar por um Estado absolutista, um homem que se deixava guiar pela igreja. Não, nós devemos ter a coragem de conhecer, ouse saber, sapere aude. Esse é o lema do iluminismo, e com o iluminismo, o Kant nos diz que o homem está saindo da sua infância, né, da sua menoridade, e passando para a vida adulta, a vida independente. Olha só então aqui o que nos pede a questão. De acordo com o texto, é correto afirmar. Letra A. A falta de entendimento é a condição natural dos homens, sendo isso o que caracteriza a menoridade. De modo algum, pessoal, ele diz, a culpa é nossa, porque nós não temos um problema, né, de falta de entendimento. Nós não temos a coragem de nos servirmos do nosso próprio entendimento. E nós acabamos ficando escondidos, né, servindo aquilo que nos falam
né, seguindo aquilo que nos falam, servindo à vontade de outrem. É isso que eles vão criticar, por exemplo, na religião e no absolutismo. Letra B. A menoridade é a condição de todos os homens que preferem se guiar pelas opiniões alheias. Perfeito. Aqueles que preferem se guiar pelas opiniões dos outros, ao invés de terem a coragem de seguirem o seu próprio entendimento. Letra C. O iluminismo é o movimento pelo qual, por meio do entendimento, nos tornamos menores. Erradíssimo, né, pessoal? É por meio do iluminismo que nós saímos da menoridade, que nós nos tornamos maiores. Errado. Letra D. A maioridade é a condição do iluminismo, que se caracteriza pela falta de decisão em usar o entendimento. Não, né, pessoal? O iluminismo, ele toma a decisão de usar o entendimento, de questionar as autoridades que estavam impostas naquele momento. Letra E. Tanto a maioridade quanto a menoridade podem ser superadas se usarmos o nosso entendimento. Também errado, né, pessoal? A maioridade não vai ser superada. Nós queremos a maioridade, nós queremos superar a menoridade usando o nosso entendimento. E aí, ao invés de superarmos, nós vamos atingir a maioridade, que é o nosso objetivo. Por isso, como nós vimos, apenas a letra B aqui é a alternativa correta, é a única alternativa a ser marcada. Vamos resolver mais uma, então, para nós finalizarmos. Olha só. A enciclopédia, organizada por Jean d'Alembert e Denis Diderot, obra central do iluminismo do século XVIII, no verbete tirania, de autoria de Louis de Jaucourt, afirma: tirania é todo o governo injustamente exercido sem o freio da lei. Adiante, afirma que ninguém, seja quem for, tem direito por natureza a exercer o poder tirânico, ou seja, sem os freios da lei. Disso, afirma não acreditar que alguma vez tenha existido um povo que tenha sido tão bárbaro e tão imbecil a ponto de se submeter à tirania por meio de um contrato, né? Então ele mostrando que, na verdade, o antigo regime, que era baseado no absolutismo monárquico, era um regime que governava um povo fraco, imbecil, bárbaro, que permitia um governo despótico, um governo tirânico, né? Claro, então, que o iluminismo veio nos salvar. Considerando a informação contida no trecho acima, é correto concluir que, letra A, toda forma de governo é tirânica, segundo a lei da natureza. Nada disso, né, pessoal? Ele diz que a natureza não permite que ninguém exerça o poder de forma tirânica. Então, a lei da natureza não diz que toda forma de governo é tirânica. Apenas aqueles que abusam do poder e que governam sem o freio da lei é que se tornam tiranos. Letra B. Um governo que governa sem leis é harmônico com a Suprema Corte. Nada a ver, né, pessoal? A grande crítica aqui é a um governo que governa sem leis. A tirania justamente ocorre quando o monarca, quando o governante, ele está acima das leis. Não, ele deve também se submeter ao direito. Letra C. A legalidade dos atos de governo é contra a lei da natureza. Nada a ver, pessoal. Então, um governo que age de acordo com a lei vai contra a lei da natureza? Pelo contrário, nós vimos ali no texto ele dizer que a lei da natureza não autoriza ninguém a exercer o poder de forma tirânica. Ou seja, a tirania ela não está de acordo com a lei da natureza, mas os atos legais, um governo legal que se submete à lei, sim, ele estaria de acordo e não seria contra a lei da natureza. Letra D. O governante que age sem o controle das leis é um tirano. Perfeito. Exatamente o que nós vimos no texto, né? Um texto ali que foi tirado, né, da enciclopédia, do verbete tirania. Está aqui a letra D, então, gabarito da nossa questão. Pessoal, vocês então sabem, eu sou professor de filosofia lá na plataforma do Ferreto. Lá nós temos um curso completo, nós discutimos cada um desses filósofos que nós comentamos hoje.
de modo aprofundado. Convido a todos a conhecer o meu curso e também ao curso de todas as matérias, aos cursos de todas as matérias que caem no Enem, que caem nos vestibulares, e eu garanto que vocês terão uma preparação muito completa com todos nós. Venham fazer parte da nossa equipe. Hoje eu me despeço, deixo a todos um forte abraço e até a nossa próxima conversa.